Nós vamos falar sobre uma coisa hoje muito bacana. Chama-se a força de Deus. Amém, igreja? A força de Deus. Talvez você já ouviu falar. Você já ouviu falar na força de Deus? Talvez você já ouviu falar. Mas hoje o Espírito Santo vai mostrar como que funciona a força de Deus, o que nós temos que fazer para manifestar essa força de Deus. Amém, igreja? Diga glória a Deus. É uma revelação. É uma revelação. E eu vou dizer uma coisa para você, ó. Vai chegando no final do ano e Deus vai mandando revelações cada vez mais fortes. Quando chega no último dia da vigília, a palavra escancara e nos revela. Prepare o seu coração. Já peço para você, já prepare o seu coração. Abra a sua Bíblia no Salmo 118, verso 5. Salmo de número 118, a partir do verso 5. Diz assim: em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam. Por isso, verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém como fogo em espinhos foram queimadas. Em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. O Senhor é a minha força. Diga aleluia. E o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. Diga amém. Olha para o pastor. Presta atenção aqui, ó. Agora não pare. Agora toda atenção ainda é pouca. Se a pessoa cutucar do lado, faz de conta, ó, estou entregado por 20 minutos. Presta atenção na palavra, absorva isso. É uma revelação. Não vem do pastor, não. A Bíblia fala desse salmista aqui, que ninguém sabe quem é. Os estudiosos não sabem quem é, mas eles sabem que é um rei. Só que ninguém sabe que rei é esse. Pode ser o rei Davi? Pode. Mas pode ser outro rei. E esse rei, presta atenção, ó. Presta atenção, absorva essa palavra. Esse rei, ele está numa tribulação. Ele está numa guerra. Engraçado, desde domingo que a gente vem falando de guerra, né? Esse rei estava numa guerra e ele diz assim: as nações me cercaram. Isso aqui reflete também ao Armagedon. Um dia Israel vai ser cercado pelas nações, mas Deus vai colocar a força dele
para livrar. Esse rei se viu cercado pelas nações, e ele diz que Deus, quando ele invocou a Deus, Deus deu folga para ele. Quer dizer, Deus deu descanso para ele. Ele chega a dizer que esses inimigos que estavam cercando eram como abelhas. Você já foi atacado por abelhas? Alguém já foi? Nosso Deus, vem nas tuas orelhas, você bate, daqui a pouco ela te cerca, ela está atrás, você está ai aqui, ai, vai por todo lado. Não é assim? Os inimigos são assim. Vem de todo lado. E às vezes a gente está numa tribulação de todo lado. Você já se viu assim? Cercado? Problema aqui, problema lá, problema acolá. E você está cercado, parece abelha. Ele estava nessa situação, ele invocou a Deus, ele buscou a Deus, ele falou que não confiava em homem, não confiava em príncipes. Mas ele disse uma coisa. Ele disse assim: o Senhor é a minha força. E isso ficou no meu espírito. O Senhor é a minha força. O Senhor é a minha força. E na verdade, se você for ver a Bíblia, isso está espalhado na Bíblia. O Senhor é a minha força. Você vai ver várias orações dizendo: o Senhor é a minha força. Uma coisa é a minha força. Outra coisa é a força de Deus. Diga amém. Agora, segura a revelação. Se eu uso a minha força, eu pego essa caixa e eu ponho para cá. Eu estou usando a minha força para trazê-la para cá. É a minha força. Existem problemas que não se resolvem na sua força. Tem gente que está empurrando o problema dela. Ela está empurrando o problema dela. Ela está forçando o problema. Ela está tentando afastar aquele problema na sua força. Tem problema que não resolve na sua força. Tem problema que você vai ali, na farmácia, e você resolve. Não é verdade? Sim ou não? É só ir na farmácia, na hora. O gás acabou, chama os 4 irmãos, 3 irmãos, sei lá, 5 irmãos, irmão ali que vende gás. Tem problema que você vai no caixa eletrônico e resolve. Não resolve eu que não tenho dinheiro no banco. Eu vivo pela fé. Eu não tenho R$1 no banco. Nada. E eu ainda posso fazer a oração. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Tem gente que não pode fazer essa oração, né? Porque tem ouro e tem prata. Mas na verdade, tem coisa que o seu braço resolve. Tem coisas que a sua força, a sua capacidade resolve. Mas tem coisa que o seu braço não resolve. E aí é que está.
Tem pessoas que estão empurrando algo com toda a sua força, e você tem feito de tudo. Você está assim, ó. Você tem feito força, mas esse problema não resolve na sua força. Segura a revelação. Todos esses homens que oram assim, o Senhor é a minha força, todos eles sabem desse segredo, sabem dessa revelação. E que revelação é essa, pastor? É quando eu sei que a força do meu braço não resolve, e eu deixo a força de Deus ir na frente e resolver para mim. Glória a Deus! Ei! Agora você vai entender por que chegou para Gideão. Deus, rapaz, Deus não é gente. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não é gente. Entenda bem uma coisa: Deus vai chegar para Gideão e vai falar o seguinte: ei, você vai pegar cântaros. Pega uns vasos de barro aí, pega trombetas, vocês vão cercar a cidade, e aí vocês vão fazer o seguinte: quando der o sinal, aí vocês é por isso que o povo diz que crente é doido. Aí depois vocês, com cântaro, com fogo, com as tochas, vocês todos vão quebrar os cântaros. E quando eles fizeram e quebraram os cântaros, a Bíblia diz que os inimigos ficaram doidos, pegaram a espada, um meteu uma espada no outro, e quando eles entraram, olharam assim, estava tudo morto. Você está entendendo o que é a força de Deus? A força de Deus é quando você deixa Deus fazer justiça, é quando você deixa Deus agir, é quando você não mete o pé na porta, você deixa Ele abrir a porta, você sabe que você não tem condições, você deixa Deus fazer a obra. Esse é o segredo que os heróis da fé eles tinham. É por isso que você vai ver, Deus disse assim: ei, dá 7 voltas. Foi 7 ou foi 13? Foi 7, né? Vocês vão rodear a cidade. E está lá o pessoal rodeando a cidade. E depois que terminam o que Deus mandou eles fazerem, simplesmente as muralhas caíram e eles entraram. Você está entendendo? Tem gente que está assim: eu vou resolver, eu vou dar na cara dele, eu vou dar na cara dele, isso não vai ficar assim não, eu vou resolver. Ah é? É assim? Eu vou resolver. Te pego na saída. Tem gente que tudo ela quer resolver na força do braço. Entenda bem: quando você fizer força para ir do seu braço, Deus, então vai. Quando você se mete na frente, Deus diz que você quer ir, então vai. Então uma coisa é você deixar a força de Deus agir, outra coisa é você dizer assim: não, agora vai o racha, eu vou a tampa da caixa. A maioria das pessoas estão enfrentando problemas espirituais. É por isso que o filho não se converte, é por isso que o marido não se converte,
e você fica tentando na força, você até briga, você briga com a pessoa, você acha que na sua palavra vai mudar alguma coisa? Mas na palavra de Deus muda. Tem gente que está há anos assim, ó, e o filho não se converte de jeito nenhum. Eu vou dizer uma coisa para você: quando o Espírito Santo faz a obra, ninguém impede. Ninguém impede, ninguém impede. Você está compreendendo isso? Agora você já entendeu que a força de Deus, ela age quando você deixa ela agir. Quando aqueles homens diziam assim: o Senhor é a minha força. Pronto. Traduzindo: Senhor, eu não consigo, mas o Senhor consegue. Entendeu? Todas as vezes, todos os homens de Deus que sabem essa revelação, eles não forçam, eles não agem pelo próprio braço. E sabe o que está acontecendo? A nossa geração é a geração da ansiedade. As pessoas, elas estão ansiosas, e elas querem resolver problemas espirituais como resolve o problema do dia a dia. Não vai resolver. Tem demônio que não sai na força do braço. Na verdade, nenhum demônio sai na força do braço. Tem problema que é crônico, é um demônio. Aquele demônio só vai sair com a força de Deus, não tem como. Aí a pessoa está lá: ai meu Deus, eu não sei o que, ai eu tenho que resolver isso, ai eu não sei mais o que eu faço, ai não sei o que. A pessoa está em tempo de morrer, está adoecendo, está cheio de gente adoecendo. Estão adoecendo emocionalmente, porque estão na força do braço. Entenda bem uma coisa: agora a gente já sabe que existe uma força que age por mim. Eu tenho que orar, eu tenho que buscar, eu tenho que invocar a Deus, eu tenho que confiar em Deus. Todos os homens de Deus, toda pessoa que sabe essa revelação, quando ela diz assim: o Senhor é a minha força, todos esses, eles confiam e esperam em Deus. Eles não ficam ansiosos, porque eles dizem assim: Senhor, eu não dou conta, eu não tenho condições, eu não aguento mais, eu não suporto mais, eu cheguei no meu limite. Que o Senhor faça, que o Senhor pela tua força faça. Então a pessoa, ela tira a ansiedade, ela descansa. É por isso que você vai ver lá que ele invocou a Deus e Deus deu folga para ele. Quando você recebe uma folga, você vai descansar. É ou não é? Então você descansa. A força de Deus está agindo. Não é você, não é no seu grito, não é na sua inteligência. Não, é pela força de Deus. Aí você diz assim: pastor, eu gostei disso aí. Uma força para resolver por mim? Uma força que vai lá e prepara, abre a porta, resolve, porque às vezes você já brigou com aquela pessoa. Você brigou com aquela pessoa e não resolveu. Deixa a força de Deus ir. Deixa a força de Deus resolver, para ver se aquela pessoa não vai mudar. Mas na sua palavra, na sua briga, só falta você esganar a pessoa e a pessoa não muda. Você tem que deixar a força de Deus agir. Pastor, eu gostei disso aí, mas como é que eu faço? Eu sei que eu tenho que deixar Deus trabalhar, mas como é que eu faço? Tem uma passagem na Bíblia,
Não sei se você já viu, que diz assim, que os olhos de Deus, eles passam por toda a terra. Quem já viu essa palavra? Não precisa abrir aí não. Não precisa abrir não. Só anota. Isso está em 2 Crônicas 16, 9. Não precisa abrir não. A Bíblia diz que os olhos de Deus passam por toda a terra para se mostrar forte com aquele cujo coração é totalmente dele. Peraí, isso aí é interessante, porque eu só li 2 vezes isso que Deus está procurando. Essa, que os olhos de Deus estão por toda a terra para mostrar a força para aquele que o coração é totalmente dele, e aquela que o Pai procura adoradores. Se você lembra de mais um, mas o interessante, presta atenção. O interessante é que os olhos de Deus estão passando por toda a terra para se mostrar forte, quer dizer, para mostrar a força dele. Ele quer mostrar a força dele, diga amém. Ele quer mostrar a força dele na sua vida. Agora imagine a força de Deus na sua vida. A força de Deus que pega a pessoa do pó e levanta. É na força de Deus que Deus pegou Davi, pequenininho, ali, insignificante, pega ele com a força e joga para cima. É a força de Deus que pega José de um buraco, pega ele e joga para cima para ser governador. É a força de Deus que pega você do pó, do monturo, o necessitado, o desvalido, e faz assentar-se com os príncipes. É a força de Deus que faz isso. Como que a força de Deus vai fazer isso comigo, pastor? Eu quero que a força de Deus me pegue e me jogue para cima. Como que os olhos de Deus vão me achar? Como que os olhos de Deus vão me achar? Ele diz: mostra força para aquele cujo coração é totalmente dele. Presta atenção, você quer que Deus manifeste a força na sua vida? O teu coração tem que ser totalmente dele. Como é que é esse negócio de coração totalmente? Eu vou te dar um exemplo. A pessoa está namorando, mas passa uma mulher. A pessoa está namorando, mas está lá olhando no Facebook outra mulher passando assim. Seu coração não é totalmente dela. Você está compreendendo? Fica curtindo outras mulheres. Seu coração não é totalmente. Quando o seu coração é totalmente é dela, acabou. Ela vai adoecer e você está ali. Ela vai emagrecer, vai engordar, vai ficar feia, vai ficar igual um maracujá de gaveta, e você está ali com ela. O bucho cresce, o bucho seca, as banhas caem, você está com ela. Amém? As rugas chegam, os cabelos brancos chegam, porque o teu coração é totalmente dela, e o dela é totalmente seu. Tamo junto, hashtag tamo junto, até o fim. Sacou o que Deus quer? Sacou agora o que Deus quer? Que você seja totalmente dele. Que você, vou te dizer mais uma. Às vezes quando o filho só vive ali na casa da mãe e do pai,
até nem tanto. Mas quando o filho vai embora, e quando o filho vem visitar, a mãe tem o prazer de fazer o prato que ele gosta. E ela faz de todo o coração. Eu lembro que minha avó, eu fui criado pela minha avó, e minha avó, ela sabia fazer uma farofa de ovos, que não era desse mundo não. Primeiro que ela fazia a farinha ficar tão fofinha e fininha, até babei aqui. A farinha era tão fofinha, ela comprava um tipo de farinha, acho que eu nem vi essa farinha por aqui, ela é bem branquinha. Eu também não fui olhar, né? Às vezes tem. A farinha bem branquinha, e ela jogava uma água, e ela tinha um negócio que fazia assim com a mão assim, e ela ficava bem fofinha, e ela dava um ponto para fritar os ovos, e ela fazia assim, ela colocava a cebola e tirava, só para dar aquele gosto. Ela sabia que eu não gostava de cebola. Quando eu vim para cá, para Minas, aí a gente foi lá. Ela já velhinha. E ela chegou para mim assim, botou as mãos para trás, assim como ela fazia. E ela disse assim: Alex, quantos ovos você quer? Ela disse: tá bom. E ela foi fazer daquele mesmo jeitinho. E ela fazia de todo o coração. Não fazia reclamando, fazia com prazer. Você está entendendo o que Deus está procurando? Deus está procurando pessoas que estão dispostas a fazer, a obedecer, sem murmurar, faz de coração. É aquela pessoa que faz de coração, faz com prazer. Às vezes a pessoa, ela faz com tanto amor, com tanto prazer, sabe? Igual você vir na igreja. Tem gente que faz aqui lá é o jeito, senão o capeta me pega. Não, mano. A pessoa, e na hora da oferta, o pastor vai pedir oferta de novo. Nossa, eu já preparei aqui, deixei tudo no carro, deixei só uma moedinha aqui. Ele está pensando que vai conseguir alguma coisa de mim. Vai nada. Logo hoje que eu tenho que pagar o aluguel amanhã, R$2.200. A pessoa que faz de coração, sem murmurar. São essas pessoas que Deus está procurando para mostrar a força. Tem gente que para dar um dízimo é uma agonia. Não, mas não está na lei. Mas não está na Bíblia. Mas não está não sei aonde. Meu irmão, e eu vou dizer uma coisa para você. Olha para o pastor. Quando a pessoa ela faz de todo o coração, aonde ela estiver, Deus vai enxergar. Aonde ela estiver, Deus vai te achar. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai pegar a mão dele e vai te puxar. Você não tem condições nenhuma, mas Deus vai te puxar e te colocar lá. Deus vai mexer para você ser colocado, ser promovido.
O rei disse aqui: a tua destra faz proeza. Eu estava vendo o que é proeza, e proeza é algo difícil de ser feito. Deus, com a força da mão dele, ele faz algo que é difícil de ser feito, quer dizer, impossível, extraordinário. É isso que Deus, ele quer fazer com você. Diga amém. Tinha um homem, já vou encerrar. Tinha um homem chamado Paulo. Era Saulo, depois mudou para Paulo. E esse homem, ele pegou esse espírito. E você vai ver na Bíblia, 2 Coríntios 12:10. O apóstolo Paulo diz que tem prazer nas fraquezas, nas necessidades, nas injúrias, nas calúnias. Aí ele diz: porque quando sou fraco, é que sou forte. Ele sabia do segredo. Porque quando ele estava ali, debilitado, fraco, necessitado, ele dizia assim: o Senhor é a minha força. Amém? Ele estava ali sofrendo com fome, necessitado, e ele dizia assim: o Senhor é a minha força. Quando ele dizia assim, o Senhor é a minha força, ele dizia: quando eu estou fraco, é que eu sou forte. E você, quando você diz assim: Senhor, eu não consigo, Senhor, eu não dou conta, eu não aguento mais tanto sofrimento, me ajuda. Eu sou um pecador miserável, eu sou um nada, na minha força eu não vou conseguir nada, mas com a tua força eu sou forte. Você entendeu isso? Você está lutando para parar de fumar? Se você chegar para Deus, e você já tentou parar, e Deus sabe que você já tentou, só falta você cortar os dedos. Deus sabe. Só que Deus está dizendo o seguinte: meu filho, você está tentando na sua força, aí você vai pintar até os dedos. Como que você tem que fazer? Você tem que fazer como Paulo, reconhecer que você é fraco e chegar diante de Deus. É por isso que está escrito: humilhar-vos sob a poderosa mão do Senhor, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Então você se humilha e você diz: Deus, eu não consigo parar de fumar, eu não consigo largar as drogas, eu não consigo, eu não tenho força, eu sou fraco. Naquele momento da oração, pode ter certeza, Deus vai te fortalecer. O braço dele vai te dar força, e você vai conseguir. Quem entendeu? Dá uma aplauso, Senhor.